esse aí não tava embriagado de alegria só, não. Esse não, mas eu tava. Olha aqui, gente, só o botafoguense sabe, Pedrosa, o quanto a gente merece viver essa alegria, tá? Todo torcedor de time tem, e que ama muito futebol, tem o seu time como a sua grande paixão, né? E aí tem aquele momento da alegria, da infelicidade, mas o botafoguense tá vivendo um momento em que ele merece viver, né? O ano passado, como tudo aconteceu pro botafoguense, se a gente for parar pra pensar, onde estava o Botafogo em 2020, sendo rebaixado com uma das piores campanhas da história do brasileiro e o pior Botafogo de todos os tempos. E hoje é isso aqui, ó, há um público de casa cheia, de Libertadores, uma vitória construída, com um belo futebol, 5-0. Esses caras que vocês viram ali no vestiário, o Chuchu, todo mundo, que trabalha no clube há anos e viu o Botafogo ruindo e agora o Botafogo se reerguendo. Então, assim, vamos desfrutar, botafoguense, esse momento mesmo. As pessoas chorando nas arquibancadas. Olha só a emoção desse torcedor. E aí a gente viu ali o pós-jogo, Pedrosa e Venê. A gente viu, Venê, a questão do Marlon Freitas sempre fazendo essa resenha dentro do vestiário, Pedrosa. E aí a gente olha, e muita gente fica trazendo esse 2023 de volta. Geralmente não é o botafoguense, tá? O botafoguense não fala mais sobre isso. Geralmente são as pessoas que precisam comentar de Botafogo. E a gente lembrar que hoje, do goleiro ao atacante, o único jogador que é titular desse grupo que era do ano passado, foi o cara que mais foi culpado pelo que aconteceu na reta final por algumas pessoas, não por todas, é claro, e que sofreu muito, que foi o Marlon Freitas. Como que o mundo do futebol é um mundo muito maluco, né, o Vene Casagrande? Ele sofreu muito, chegou a ser vaiado muitas vezes em alguns jogos no Newton Santos. E eu nunca vi isso, tá? Desse jeito. De uma maneira, na minha opinião, assim, que não fazia o menor sentido ele ser culpado por algo que aconteceu na temporada passada, por conta de uma imagem, um frame, de uma piscadinha, o cara sentado no chão, tinha todo um contexto do que estava acontecendo dentro de campo. Então achei uma injustiça danada com um jogador que deu a volta por cima, não é à toa que você acabou de mencionar, que do ano passado para cá é o único jogador que continua no time titular. E assim, é o capitão, né? É o capitão. É o capitão e perdeu o sogro, que era a pessoa mais importante para ele, ainda nesse momento turbulento da vida dele. O Marlon Freitas, ele já tinha mostrado no Atlético Goianiense que ele sabe jogar muito bem, tecnicamente falando. Agora, no Botafogo, ele tem mostrado um lado que me chamou muita atenção, que eu, de fato, assim, não conhecia no atleta, que é essa liderança, esse espírito dele de ser o capitão. Enfim, ele assumiu isso dentro do Botafogo. Então, assim, é um jogador que merece todos os parabéns. Inclusive, recentemente, cerca de um mês atrás, teve um jornalista que foi questioná-lo sobre essa volta por cima. O próprio Arthur Jorge cortou, falou, não vamos falar sobre isso. Certo. O John Textor recentemente também deu uma resposta atravessada em relação a isso. Eu, particularmente, como jornalista, não faria mais esse tipo de pergunta, que eu acho que não tem mais nada a ver. É um contexto totalmente diferente. É passado. Eu acho que tem muita coisa melhor para se abordar em relação ao próprio Marlon Freitas, em relação ao próprio Botafogo. Acho que você questionar, falar de coisas boas nesse momento engrandece muito mais a trajetória do Botafogo na temporada 2024. Ô Pedrosa, falando de Arthur Jorge, agora é a virada de chave, né? Pro brasileiro, né? Porque o Botafogo vai encontrar o Bragantino nesse sábado, às 7 da noite, em Bragança Paulista. O Arthur Jorge deve ter a escalação muito parecida com a que goleou o Peñarol, né, que é o time titular do Botafogo. E o que a gente entendeu do Arthur até aqui, o tempo inteiro, é que ele tem a formação dele e ele tá brigando pelas duas competições, né? E agora ele vai ter uma tranquilidade muito maior para poder disputar com o Palmeiras, que só tem uma competição, porque o Botafogo só tem um jogo mais importante do que os 8 restantes dentro do Campeonato Brasileiro, que é a grande final da Libertadores, diante do Atlético Mineiro, que deve ser confirmada. Então o Botafogo vai encarar esses próximos 8 jogos como finais, porque o Botafogo vai ter essa tranquilidade justamente porque conseguiu conquistar essa tranquilidade com o 5-0 diante do Peñarol. Focar totalmente no Campeonato Brasileiro, cada jogador no seu limite, claro, respeitando o departamento médico, mas o Arthur Jorge conhece muito bem esse elenco e o Botafogo tem de onde tirar. É para continuar nessa reta final sendo campeão. É hoje, torcida alvinegra! Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão, hoje é dia do Botafogo ganhar fora de casa do Red Bull Bragantino e conseguir, né, conquistar ainda mais, ficar ainda mais forte na liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras encostou. O Palmeiras encostou, então assim, Botafogo hoje tem que ganhar. Só a vitória interessa. E o técnico Arthur Jorge promete vir com força máxima
e a provável escalação do Glorioso deve ser essa, formada por John no gol fechando tudo, Vitinho ou Matheus Ponte na direita, Bastos e Alexander Barbosa formando a dupla de zaga, com Cuiabano ou Marçal na lateral esquerda, Marlon Freitas, Gregory, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. Galera, eu estou na expectativa muito boa. É hoje, Botafogo, hoje é o dia do Glorioso partir para cima do Red Bull Bragantino. Sabemos que lá, jogar na casa do Red Bull não é fácil, até porque o time paulista também não vem desempenhando bom futebol. Então, assim, vamos torcer para que o Botafogo consiga, né, vir nessa... continuar fazendo boas atuações e que a gente consiga os 3 pontos, porque assim, no Botafogo, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo tá dando muita rateada e isso é muito preocupante. A gente viu no último jogo, sofremos o gol de empate praticamente no último minuto de jogo pelo Campeonato Brasileiro. Então assim, agora ó, mudança de chave e focar completamente no Campeonato Brasileiro. O time do Botafogo é time de força máxima, o Arthur Jorge não poupou ninguém, né? Acabamos de fazer uma goleada histórica em cima do Peñarol, só que agora é outro jogo, né? Mudou a página e vamos pra cima com tudo. Então é isso, torcida alvinegra. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.